Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, falando um pouco aqui das lutas, falando do que acontece, né, na região do Vale do Paraíba, mas não somente na região, mas no Brasil inteiro. E hoje eu estou aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos, acompanhando a sessão da Câmara e também acompanhando o rechaço, a manifestação de alguns grupos ambientalistas que estão aqui rechaçando a votação da PELON, né? Uma proposta da qual esse setor, né, argumenta que vai ser bastante prejudicial ao meio ambiente. Os manifestantes também argumentam que os vereadores faltaram com a palavra, né, não cumpriram o que prometeram. E fica aí com a gente e acompanhe como que foi mais uma cobertura da gente do podcast Mesa de Debate. Eu estou aqui com a Juliana na sessão da Câmara Municipal dos Vereadores. E, Juliana, o que falar desse projeto Tapelon, né? E eu queria que você justificasse o seu voto. Então, eu votei contra, por entender que a gente até pode regulamentar o que já passou, né? No caso de construções que foram em áreas verdes, então agora já há 30 anos a construção, então você regularizar isso, ok. Agora, abrir possibilidade para futuramente você poder construir vias, alargar vias em áreas verdes e deixar aberto isso futuramente, isso eu não concordo e eu não estou pautada com muita discussão, muito debate com movimentos sociais, movimentos ambientalistas, professores e técnicos do INPE, do ITA, enfim, várias pessoas que se mobilizaram e se colocaram contra essa mudança na Pelon. Juliana, o pessoal aqui escuta os ambientalistas, escuta os especialistas, porque pelo visto não escutou, né? Então, infelizmente, passaram por cima, né, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos ambientalistas, daqueles que estão ali estudam isso e veem a importância de uma área verde ser preservada. Infelizmente, passaram por cima e mudaram a lei orgânica. Então é isso aí, valeu, Juliana. Eu estou aqui com a Elisa do Composta, está aqui na manifestação e De Olho nas Árvores. Oi, Elisa, de que forma essa Pelon pode afetar a questão das árvores aqui de São José, coisa que é bastante conversada, debatida entre os movimentos e a população joseense de modo geral? Uhum. Então, essa proposta de mudança na lei orgânica, ela pode alterar as áreas verdes, né, que são áreas já reservadas para não serem mexidas, para terem vegetação. E a partir do momento que você pode dar um outro destino para essas áreas, você pode alterar questões bem sérias com relação ao meio ambiente, né? Porque são áreas que vão ter vegetação, são áreas para descarga de água, né? Para infiltração de água de chuva, para ter vegetação para amenizar a temperatura. Então, essa é a nossa preocupação, né? A área verde não dá para mexer, a gente tem que, na verdade, aumentar, né? E não dar outro destino para algumas áreas verdes. Essa é a nossa preocupação. E a proposta foi feita sem nenhuma discussão com a população, né? Só veio goela abaixo, sem discussão. E aí a gente ficou bem chateado. E parece que os vereadores nem conseguiram cumprir a palavra, né, em relação ao Pelon. Nem me fale isso, menino. No dia 8, a gente ouviu na tribuna o pessoal dizendo, né? Foi até o vereador Sena, foi o último que falou, mas vários falaram que eles iriam rever o texto, que esse texto não iria para frente, que iriam discutir com os movimentos. E na semana seguinte eles votaram na surdina, colocando na pauta no meio do finzinho da sessão. Foi muita trairagem mesmo, né? A gente ficou indignado. Beleza, maravilha. Então, muito obrigado aí, Elisa. Eu estou aqui com a Ieda, né, do Salve Bosque Petânia, está aqui na manifestação, está aqui na parte de cima, na Câmara dos Vereadores. E, Ieda, explica um pouco como que você está vendo toda essa situação, né, da Pelon e principalmente a postura dos vereadores. Olha, para a gente foi uma
uma surpresa, uma indignação e uma traição. Porque a gente esperava que a palavra dos vereadores fosse cumprida, né? Um vereador subiu à tribuna, disse que eles não iriam votar, isso foi no dia 8, eles não iriam votar, que eles iam conversar com os movimentos, conversar com os técnicos e que entrariam com um novo projeto, né? Mas sorretariamente, né, de uma forma muito rápida, foi votado o projeto antigo que já tinha a aprovação. Então a gente ficou muito chateada, a gente se sentiu traído, né? Porque as pessoas têm que manter a palavra, né? Então quando o vereador fala alguma coisa na tribuna, você não pode confiar mais, né? Porque é difícil, né? A pessoa fala uma coisa e age de uma outra maneira. Então a gente ficou muito chateado com relação a isso, né? E passa aquela sensação de que, no fundo, o que move os interesses dos vereadores, as ações dos vereadores, é o dinheiro, né? Olha, isso eu não posso falar porque eu não tenho prova nenhuma disso, né? Mas a minha indignação é com relação ao meio ambiente, né? Porque as áreas verdes para a gente são inegociáveis, né? No momento de eventos climáticos, eu acho que elas são. Dá para você negociar com isso, né? A gente tem que ser responsável com a geração atual e com as gerações futuras, né? E o Ieda, falando em área verde, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, como que anda a situação do Bosque Betânia e qual que é a importância dele aí frente a uma cidade que também tem bastante área verde, mas também polui bastante, né? O Bosque Betânia, as árvores continuam em pé, enquanto o Bosque Betânia não for o Parque Betânia, ele está sempre correndo risco, né? O Bosque Betânia tem um papel fundamental, que ele filtra os poluentes da Dutra. O Dr. Carlos Nobre é um parceiro que sempre apoia o Bosque Betânia e ele fala, né, na importância daquelas árvores, são mais de 600, 700 árvores. A gente não sabe, que a gente não consegue entrar lá, a gente não sabe atualmente quantas árvores tem lá, né? E para a gente é uma luta, né? É uma batalha, a gente vence algumas, mas o que a gente pode dizer, as árvores estão em pé ainda. Desde 2018 a gente continua lutando, né? E espera o apoio de todo mundo com relação a isso. Maravilha, valeu, Ieda. Eu estou aqui com a Adriana, uma das pessoas que está organizando toda essa mobilização em relação ao Pelon, falando aqui diretamente para o Mesa de Debates. Adriana, primeiramente, explica um pouco, né, o que é Pelon e por que a população joseense tem que se preocupar com esse projeto de lei. A PELON é um projeto de emenda à lei orgânica do município. A lei orgânica é como se fosse a Constituição dentro do município e pede-se que só se modifique seguindo alguns ritos, entre eles audiências públicas, passar pelos conselhos, porque você mudar a lei magma de um município é muito importante, pode trazer graves consequências se não houver discussões com a população. O que isso pode trazer de problemas? Por que a gente tem que se preocupar? Porque essa mudança, ela prevê a desafetação, nome bonito para dizer mudança de uso das áreas públicas institucionais e verdes do município. E da forma que ela foi aprovada, ela traz uma fragilidade muito grande. Ela é um cheque em branco para o poder público fazer o que bem entender com as áreas públicas verdes e institucionais da cidade. Vamos pensar que a gente está vivendo em tempos de emergência climáticas, né? E não só isso. Quando você faz um loteamento, essas áreas públicas, elas têm uma função, elas não são colocadas no planejamento de forma arbitrária. Elas são colocadas para trazer equipamentos públicos para os loteamentos, né, tanto privados como os loteamentos públicos, são os bairros, e para trazer qualidade de vida para a cidade. Quando você redige uma lei que vai permitir a mudança de uso, primeiro você pode ter uma inatividade do poder público com relação à construção de equipamentos públicos. Então, se eu posso mudar, eu tenho lá colocando que em tal lugar vai ser uma escola, mas eu posso mudar. Então, para que eu vou
gastar dinheiro, que é assim que o gestor público pensa, tudo é gastar, não é investir, né? Se eu posso mudar o uso disso. Então, esse é um risco. Mas o nosso preocupação maior são com as áreas verdes, porque nós já estamos tendo várias perdas com relação ao meio ambiente em São José. E você dá um cheque em branco para mudar a destinação de uma área verde, você vai aumentar a impermeabilização, você vai aumentar os efeitos, né, que a gente já está sentindo das emergências climáticas. A gente já está tendo alagamentos, e se a gente não tiver essas áreas verdes, que são permeáveis e que trazem qualidade de vida, saúde, abaixam temperatura e tantos outros benefícios, esses problemas vão aumentar. Certo, então muito obrigado aí